A porção dos sacerdotes. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico. Hoje, Levítico capítulo 7. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, hoje no caso, capítulo 7. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu vou ler dois versículos, versículo 36, 35 e 36, que diz: essa é a parte dos sacerdotes, desculpa, essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Portanto, o que nós percebemos aqui é a respeito, como diz o título do estudo de hoje, da porção dos sacerdotes. Eu preciso lembrar, como foi falado no estudo de ontem, que agora no capítulo 6 e parte do capítulo 7 vai se referir à regulamentação da oferta. Então vem tratando de cada uma das ofertas que foram dispostas ali do capítulo 1 até o capítulo 5. Então agora vai falar da regulamentação dela. E depois disso, vai falar a respeito, então, no capítulo de hoje, né? Dos dois últimos, dos dois últimos tipos de oferta. Então vai falar da oferta da culpa, da oferta da comunhão. Depois vai tratar a respeito, então, da proibição de comer gordura e sangue. E depois vai tratar, então, da porção dos sacerdotes. E, portanto, eu preciso dizer que é um tema um tanto quanto polêmico, porque diz a respeito da participação que os sacerdotes têm a respeito daquilo que é ofertado. Portanto, nós vimos ao longo aqui de tudo que foi estudado aqui em Levítico a respeito de como que seria essas ofertas e de como que deveria ser a postura dos sacerdotes diante da oferta, mas agora aqui fala de algo não que eles têm que comer ali no lugar santo, não, aliás, ali no pátio, né? Não daquele direito que eles têm enquanto eles estão ali na função de sacrificar ali, mas a respeito então daquilo que eles têm para poder levar para as suas famílias. E como disse, é um tanto quanto polêmico, porque isso acabou se corrompendo hoje no nosso meio, é um assunto muito controverso por causa da corrupção de alguns, vamos dizer assim, vamos chamá-los assim, sacerdotes, não é verdade? Então, o que a gente precisa entender é que aqui no livro de Levítico está sendo então formado aqui esse conceito e esse direito que eles têm. O que acontece é que ao longo da história do povo de Israel, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eles acabam se corrompendo, e nós já citamos aqui a corrupção deles, né, em estudos passados aí, né, veremos aqui mais à frente a corrupção de dois filhos ali de Arão. Depois nós vamos ver aqui no longo da história a corrupção ali dos filhos de Eli. Então nós vamos ver também, na verdade, ali como que isso acabou se corrompendo nos dias de Jesus e como se corrompeu no passado, tanto nos dias do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento ali com Jesus, certamente aconteceria aí nos nossos dias e não é diferente. Mas não é porque há essa corrupção que nós então
não devemos nos atentar àquilo que o Senhor fala e da orientação que o Senhor nos dá a partir disso. Então entenda que nesse momento os sacerdotes estão sendo instituídos ali no povo e por isso o Senhor vai trazer esse cuidado com esse sacerdote. Por quê? Porque as outras tribos, e lembre-se que a tribo de José, ela foi dividida em duas, Manassés e Efraim, portanto, a quantidade de tribos, na verdade, que existem são 13. São 13 tribos. O que acontece é que a de Levi, o Senhor separou para ele, para que não viesse pegar o filho mais velho de cada uma das tribos. Então, o Senhor optou em escolher uma tribo específica. E para essa tribo que ele escolheu, essa tribo não receberia ali, portanto, terras, né? Então, as terras foram distribuídas para as outras 12 tribos, mas a tribo de Levi, ela não teria direito à terra, e aí, portanto, eles não teriam essa terra para poder cultivar e para poder distribuir ali entre os seus filhos. Portanto, eles ficaram ali então na dependência do Senhor. E algo que a gente precisa trazer é que apesar da corrupção, como nós falamos que existiu ao longo da história do Novo Testamento e também ali com Jesus, Jesus dá aqui, lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos, né, de dois em dois, ali os 70, lá no versículo 5, né? Eu quero destacar o que está escrito no versículo 7, mas eu vou começar falando a respeito do que está escrito no versículo 5. Diz: quando entrarem numa casa, então o Senhor mandou eles, os 72 discípulos ali, para irem, né, pelas regiões ali, para pregar o evangelho de dois em dois. E aí, então, aqui no versículo 5, ele vai falar: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Então aqui vem essa orientação do Senhor com relação a esses 72 discípulos que iriam ali anunciar ali o evangelho. Vale a pena você ler aqui depois, então, o capítulo todo, né? Então leia depois Lucas capítulo 10. Você pode procurar aqui também no nosso canal no YouTube. Marconi fez já o estudo de Lucas, então procure ali se informar a respeito do que foi tratado em Lucas capítulo 10, quando Marconi fez esse estudo. E é necessário que a gente entenda também, não apenas aqui esse texto de Lucas capítulo 10, mas eu quero te convidar também aí para 1 Timóteo capítulo 5. E lá no capítulo 5 vai falar no versículo 18, mas eu quero ler aqui, como fiz anteriormente aqui, eu quero ler o versículo anterior aqui, o 17 e o 18. Então, Paulo trazendo uma orientação para Timóteo acerca, então, aqui no caso dos presbíteros. Então, versículo 17, 1 Timóteo 5,17 fala: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Portanto, aqui Paulo vai trazer aqui para esse texto, para esse versículo aqui, ele vai estar citando aqui uma passagem lá de Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 4, mas ele está se referindo aqui também
na segunda parte, a esse texto que nós lemos anteriormente aqui de Marcos 10, versículo 7, são palavras de Jesus. Então, agora, Paulo traz também aqui, então, esse entendimento. E qual que é a nossa intenção a hora que nós estamos abordando esses textos? Apesar, então, da corrupção que acontece, como acontece em tudo quanto é tipo de profissão, não é verdade? A gente precisa compreender o mandamento, a ordenança do Senhor com relação a esse direito que vai ser estabelecido aqui, começa a ser estabelecido aqui para os sacerdotes. Portanto, a gente percebe no que nós lemos aqui em Levítico, quanto que nós lemos ali em Lucas, quanto que nós lemos também ali em 1 Timóteo, no capítulo 5. A gente percebe, então, essa ideia que vem da parte do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a respeito do sustento dos sacerdotes, no caso ali de 1 Timóteo, trazendo o nome de presbíteros, né? Portanto, nós precisamos compreender esse propósito que vem da parte do Senhor, porque é necessário que algumas pessoas se retirem, e nós sabemos que em nossos dias existem pastores que são pastores em tempo integral, outros pastores que o fazem de forma parcial, têm então o seu trabalho, se dedicam ao seu trabalho e então ali, quando eles não estão trabalhando, no que a gente costuma chamar, né, de trabalho secular, aquilo que ele vai fazer ali no seu dia a dia, então depois ele tira um tempo ali para dedicar à obra do Senhor e por isso a obra do Senhor ela não é feita de forma plena e é necessário então que hajam pastores que venham se dedicar em tempo integral, porque é necessário que sejam feitas visitas em hospitais, visitas também de pessoas em suas residências, não é verdade? Às vezes passando por certas circunstâncias em casa. Então, as pessoas precisam se dedicar esse tempo aí para poder estar cumprindo esse papel pastoral e, portanto, a gente percebe esse cuidado do Senhor lá na origem, quando então ele chama Israel, liberta Israel, um povo que era escravo, leva para uma terra prometida e começa então aqui a estabelecer princípios. E o que a gente percebe aqui é justamente esse princípio sendo estabelecido aqui em Levítico. E, portanto, nós precisamos olhar para os nossos dias para poder observar e entender esse princípio dos nossos dias. O que acontece é que, como falamos aqui, pode haver alguns que venham a se corromper, mas o problema daqueles que se corrompem não significa que porque se corromperam, então agora a gente precisa colocar todos esses sacerdotes, todos esses presbíteros, todos esses pastores, todos tratando da mesma forma. Precisamos perceber esses princípios estabelecidos, entender que realmente o homem é pecador, que realmente o homem é falho, que haverá alguns que irão se corromper, mas não é porque alguns se corrompem que nós precisamos tratar todos da mesma forma. Portanto, entenda que esse texto, nós queremos trazer para esse texto essa compreensão, então, de quando o Senhor está fundando esses princípios, não é? E estabelecendo esses princípios para a orientação e para o cuidado do seu povo, porque a função do sacerdote é cuidar ali do povo, é então orientar o povo, e nós vamos perceber isso ao longo também aqui do estudo de Levítico, mas também nós vamos perceber principalmente ali em Deuteronômio a responsabilidade que esses sacerdotes têm em cuidar desse povo e ensinar esse povo. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.